Mas eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: escuta, nós vamos ter uma solenidade e depois da solenidade vai ter uma festa, e eu gostaria que o senhor falasse para mim como que o senhor gosta de ser chamado. O senhor gosta de ser chamado de deputado, de missionário, de sacerdote, de apóstolo, de doutor, de professor? Eu virei para a pessoa e falou assim: peraí, para, me chama, tá bom demais. Como você vai me chamar não interessa, me chama que eu vou. É muito importante quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, uma decisão prática. Isso eu quero, isso eu não quero. Aqui eu vou, aqui eu não vou. Isso presta, isso não presta. Isso aqui eu quero para mim, isso eu não quero para mim. Muito importante isso. Eu não era para falar sobre isso, mas alguém aqui precisava ouvir que não tem lugar pior na vida do que no meio do caminho, na indecisão. Eu não sei se eu quero o fulano ou não quero. Eu não sei se eu quero a fulana ou não quero. Eu não sei se eu quero esse trabalho ou não quero. Eu não sei se eu quero essa profissão ou não quero. Eu não sei se eu vou ou se eu não vou. Saia dessa zona, dessa situação, porque é uma zona desconfortável. Ficar no meio do caminho é péssimo. Tome uma decisão e diga: eu vou chegar lá, eu quero, eu posso, eu tenho, porque eu acredito no poder de Deus, e com Ele eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Repita comigo: e o que pintar. Repita comigo: e o que pintar. Repita comigo: e o que pintar para mim. E o que pintar para mim. E o que pintar para mim é festa. Aleluia! O Deus que você crê, o único Deus verdadeiro, que é Espírito e verdade, o Deus que eu creio é maior que a AIDS. O Deus que eu creio e que nós cremos é maior do que o seu problema, é maior que a separação, é maior que o divórcio, é maior que as drogas, é maior do que os seus inimigos. E quando Davi foi enfrentar o gigante, Davi olhou para o gigante e viu nele um anão. O teu problema não é nada, o teu desafio não é nada, os teus inimigos não são nada, estão debaixo dos teus pés. Aleluia! Quando nós começamos a ler a palavra de Deus e estudar a vida de Davi, Davi era um cara violento, um jovem de uma fé violenta. Depois ele se tornou um homem de uma fé violenta. Ele venceu todas as batalhas. A única batalha que Davi não venceu foi aquela que ele não foi lutar. Quando você foge, a derrota é sua. Quando você se omite, a derrota é sua. Quando você tem medo, a derrota é sua. Diz a palavra de Deus que quando Moisés decidiu levar o povo para a terra prometida, chamou o povo ao sacrifício, e o povo sacrificou, e Moisés enfrentou o Faraó e seus feiticeiros. E quando o Faraó liberou o povo de Moisés para um lugar chamado Piairote, e o povo ficou cercado entre Migdol, e eu conheço lá, na região do Egito, as montanhas de Migdol, o Mar Vermelho à frente,
e não tinha para onde fugir. E atrás o exército de Faraó veio, era o exército mais poderoso da época. Era o exército mais poderoso da época. Era o Egito a nação mais poderosa da época. Eles não tinham para onde fugir. Eles não tinham para onde correr. Então, Moisés falou com Deus e Deus disse para Moisés: pare de orar, apenas diga ao povo que marche. E o povo começou a marchar, e o anjo de Deus, hoje nós sabemos, o arcanjo Miguel foi à frente e abriu o mar vermelho. E abriu o mar vermelho, e o povo de Deus atravessou, 2 milhões de pessoas atravessaram o mar vermelho. E Deus abriu aquele caminho onde não havia caminho algum. E o povo de Deus atravessou. E depois que o povo de Deus atravessou, o anjo que estava à frente passou a ficar atrás da última pessoa. E na hora que a última pessoa terminou de atravessar o mar vermelho, o exército de Faraó entrou pelo mesmo caminho no mar vermelho, perseguindo o povo de Deus. Então o arcanjo Miguel fechou o mar vermelho sobre o exército de Faraó e morreu todo mundo. O arcanjo Miguel é bom para você, para mim, para quem serve a Deus. Ele não é bom para os nossos inimigos, não. Ele matou o exército de Faraó. Faraó estava aliado aos feiticeiros. Ele matou o exército de Faraó. Eu ouvi um guia turístico do Egito me contar essa história do lado do Egito. Ele disse: o povo do Egito era rico, tinha um poderoso exército, e os escravos israelitas tomaram o que o povo do Egito tinha, tiveram uma sorte de um vento que bateu do norte e abriu o mar. Ele tinha que contar assim, porque eles não acreditam no nosso Deus. E o povo de Israel atravessou e foi para o outro lado, para o lado de lá. E quando o exército egípcio entrou no Mar Vermelho, atrás dos escravos, eles não tiveram sorte. O exército egípcio não teve sorte. O Mar Vermelho fechou e matou todo o exército, e o Egito ficou pobre da noite para o dia. Era a nação mais poderosa e se tornou a nação mais derrotada da noite para o dia. E as mulheres ficaram chorando aqui no Egito, porque morreram todos os guerreiros que foram atrás do povo de Deus. Eu não sei se você entendeu, mas se lá fora tem gente que procura o diabo para destruir sua vida, Jesus disse: orai pelos que vos perseguem, ore por eles, porque o negócio fica feio para quem se levanta contra aqueles que estão do lado do povo de Deus, porque o porrete come, o arcanjo Miguel joga duro, é justiceiro, e ai de quem tocar num filho de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: não mexe comigo não, irmão. Olha para o seu irmão e fala assim: mexe comigo e morre. Fala para o seu irmão, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia!